Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos. Muita paz para todo mundo, para o mundo todo. E vamos começar. Livro Minutos de Luz, de Pastorino, psicografado por Ariston Teles, com a mensagem da discórdia. Não dê sintonia para a discórdia. Tente mudar o assunto ou conduzi-lo para o bem. Qualquer contenda provocará consumo desnecessário de energias. Aproveite as oportunidades do dia a dia, tirando vantagem dos acontecimentos em favor da sua autoiluminação. A discórdia entre pessoas que se dizem religiosas é um simples absurdo. Somos filhos da luz, criados para a felicidade, produzida pelo entendimento e pela união. Viver em paz implica viver em harmonia com todos. Naquele tempo eles tinham mais discórdias religiosas. Hoje em dia discórdia para tudo, política, religião, qualquer tema leva à discórdia. E a gente tem que ter muito bom senso, muito boas vibrações, muita serenidade para não dar lugar à discórdia. E às vezes é mesmo uma palavrinha que se diz para suscitar discórdia. E aí a gente tem que parar, cortar aquele fio e sair dessa energia, sair dessa sintonia. Tentar, pelo menos, se for possível, levar o assunto para a harmonia, para a paz. Se não for possível, melhor calar. Como diz o ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Simples assim. E vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre a reencarnação e Kardec pergunta: se cabe ao espírito a escolha do corpo em que vai encarnar, ou só cabe a ele escolher o gênero de vida que vai lhe servir de prova. E o espírito de verdade responde: ele também pode escolher o corpo, porque as imperfeições que este corpo apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão ao progresso, se ele conseguir vencer os obstáculos que se opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corporal, quer dizer, o corpo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. E ele ainda pergunta: o espírito poderia recusar, na última hora, tomar o corpo que ele escolheu? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Pois é, porque o espírito, às vezes, ele acha que pode mais, né? Como a gente mesmo. Muitas vezes acha que está preparado
para uma prova maior e não está. Então, os espíritos amigos, os nossos orientadores, nossos mentores, na hora da escolha desse corpo, ele vai falar: olha, você está querendo demais, vamos parar por aí. Você não vai conseguir viver com um corpo assim ou assado, né? Mas dependendo do estágio de evolução do espírito, ele não tem essa possibilidade, porque ele nem tem muita consciência do que ele precisa. Então, ele é mais orientado. Na medida em que ele vai tomando consciência, já tem uma certa evolução, ele pode dar palpite no assunto. E é isso. Vamos então para a Gênese e vamos terminar esse capítulo. Esse capítulo não, o item. O item Origem do Bem e do Mal. Retomando o que nós lemos ontem, em que se falava que o mal é a ausência do bem. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Então, continuando. Tomemos para comparação um fato vulgar. Um proprietário sabe que nos confins de suas terras há um lugar perigoso onde ele poderia perecer ou se ferir se se aventurasse por lá. O que ele faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar um aviso por perto, proibindo que prossigam os que por ali passem devido ao perigo. Aí está a lei. Ela é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra, e se sai mal, ele não pode se queixar a não ser de si mesmo. Assim sucede com todo o mal. O homem o evitaria se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades por meio da saciedade. E o homem é avisado desse limite assim. Se ele o ultrapassa, ele o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que podem resultar disso, provém da sua imprevidência, não de Deus. Se o mal decorre das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, pode-se dizer que Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem fosse criado perfeito, ele fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Deus quis que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que pratique por sua vontade. A questão, assim, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, se vê que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade,
nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por ainda não ter nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, só lhe cumpre satisfazer as exigências materiais. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mais uma vez, saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, se transforma num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, mas também porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança se torna defeito no adulto. O mal, então, é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude de seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, escolhe livremente entre o bem e o mal. E nós estamos nessa fase. Nós somos capazes de escolher entre o bem e o mal. Nós já passamos da animalidade, já dominamos a matéria, já temos um controle real sobre as nossas necessidades. Então nós somos capazes de escolher entre o bem e o mal. Vamos então terminar os nossos estudos de hoje com a trovinha de Aurílio Braga, do livro Orvalho de Luz, Notas da Estrada. Ofensa, pedrada a esmo, que a gente em tudo, aliás, só registra a que recebe, sem saber a que se faz.